Olá, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Núria, sou psicóloga, trabalho na Secretaria de Administração, no RH, e hoje, juntamente com a Simone, falaremos sobre o atendimento humanizado e a qualidade do atendimento que vem sendo dispensado, né, ao nosso contribuinte, visando, então, melhorar, aperfeiçoar, né, a forma com que esse atendimento vem sendo realizado. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Simone, também trabalho com a Núria lá no Departamento de Recursos Humanos e com muito prazer a gente vem aqui discutir, né, então, a respeito do atendimento humanizado, como é que tem sido feito, né, com que qualidade nós estamos entregando o nosso atendimento a nossos contribuintes, né, e espero que vocês possam nos mandar dúvidas ao final do próprio curso, né, responder as perguntas que a gente vai deixar lá, enfim, a gente vai ter aí um canal à disposição para vocês através da plataforma, né, para a gente trocar aí ideias em relação a essa apresentação, tá bom? Bom, para iniciar, né, nós escolhemos aqui uma frase do Leonardo Boff, que é: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, ela abrange mais que um momento de atenção. Ela representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Bem apropriada para esse momento que a gente, né, vem vivendo aí. Então, a gente precisa cuidar com amor, cuidar com atitude, não cuidar com descaso, não ter atitudes que não expressem, né, preocupação, responsabilidade e afetividade no tratamento com os outros, né? E aí, o que é, então, atendimento humanizado, né? Como a gente já mencionou anteriormente, o atendimento humanizado é cuidar, né? É cuidar de uma forma integral, né? Então, não pressupõe só a nossa habilidade técnica, mas também a nossa qualidade no relacionamento com o que a gente atende, as pessoas que chegam até nós. Então, esse é o chavão, né? É o que a gente espera de um atendimento humanizado, um cuidado integralizado, que unam as duas capacidades, né? A técnica e de relacionamento. Um atendimento humanizado, ele precisa ser baseado na ética profissional, né? A pessoa que a gente atende precisa ser vista como um todo, né? E ele precisa ser realizado com empatia, com atenção, com acolhimento, né? Tudo isso traz para o atendimento a qualidade, traz para o atendimento a pessoa que está sendo atendida sente esse acolhimento, né? E aí, para a gente também fazer um atendimento humanizado, a gente precisa fazer uma escutativa, atenta, diferenciada, olhando de forma sensível para todas as questões que o nosso contribuinte, o cidadão, a pessoa que a gente está atendendo, traz ali para aquele momento. A gente precisa também respeitar a intimidade das pessoas, né, as diferenças de cada uma delas, né, de todos aqueles que atendemos. Precisamos, né, de uma comunicação eficiente, que permita, né, a troca de informações e que leve em consideração o estado do paciente, o estado emocional do paciente e da família que a gente está atendendo, né, do nosso cliente, no caso. E o atendimento, ele precisa transmitir confiança, segurança, apoio, né, e a estrutura física também precisa apresentar condições, né, para que esse cuidado seja feito da melhor maneira. Então, assim, nós fizemos aqui um breve resumo daquilo que a gente vai discutir com mais detalhamento nas próximas etapas aqui do nosso curso. Eu espero realmente que vocês aproveitem aí. E aí, detalhando então, o que é qualidade, né? É tudo aquilo que eu faço de maneira funcional,
com resposta rápida e que está adaptada às necessidades do cliente. Então, ela está ligada com um serviço que atenda à satisfação do cliente, né? De todas as suas necessidades. Quando a gente recebe o nosso contribuinte, o nosso cidadão, o nosso cliente, ele vem ali com várias expectativas, com várias demandas, com várias necessidades, e um atendimento com qualidade precisa contribuir, né, para que haja esse atendimento dessas necessidades, dessas expectativas do nosso cliente. E aí, falei tanto do cliente, né, eu acho que já ficou meio que implícito isso, mas quem é o nosso cliente? Toda pessoa que faz parte do nosso relacionamento profissional. Então, as pessoas internas, né, aquelas que a gente lida no contato diário, e as pessoas externas, todas que precisam do nosso serviço, né? No nosso caso, o nosso cliente externo é o cidadão, é o contribuinte, e no caso dos internos são os nossos colegas de trabalho. Então, todos são os nossos clientes, são as pessoas que nós atendemos diariamente. E aí, para atender essas pessoas, né, para chegar ao trabalho, a gente precisa ter aí uma apresentação pessoal adequada, né? Olha só, nós estamos aqui fazendo um vídeo para vocês, gravando essa videoaula, e a gente prima, né, pela nossa apresentação pessoal, né, Núria? Então, assim, eu não posso me apresentar como esse do lado aí, todo mal vestido, né, com uma cara, um rosto que não está muito adequado para prestar um atendimento. Então, o meu cabelo tem que estar sempre cortado, tem que estar sempre com as roupas limpas, organizado, né, o mínimo possível e do cuidado pessoal. Mesmo porque, quando a gente entrega algo, se eu entregar com aquela imagem, né, um pouco não bem feita, bem visível, as pessoas às vezes não atribuem confiança naquela entrega que a gente faz, né? E aí, assim, quem é o bem maior da nossa organização? É o nosso cliente, é o nosso contribuinte, né? É para ele que a gente tem que fazer essa entrega de maneira mais com qualidade, né? Porque é através dele que vem a arrecadação, ele que é a razão de existir da prefeitura, né, da organização onde a gente trabalha, e a gente precisa, então, aprender a lidar com ele, né? E nós estamos atendendo, como nós estamos atendendo o nosso contribuinte? De que maneira está sendo feito o nosso atendimento e de que maneira esse atendimento interfere no nosso dia a dia, do nosso trabalho, na nossa vida, né? Então, assim, eu entrego algo que eu senti que eu não gostei, que não foi adequado. Eu vou ficar bem? Eu vou ficar feliz com isso? Muitas vezes não. Então, essa é a reflexão que a gente propõe aqui para vocês, né? E o que eu posso fazer, como eu posso melhorar esse atendimento, essa entrega para o nosso contribuinte? Então, nós elencamos aqui alguns requisitos essenciais para quem atende. Como eu já disse anteriormente, a gente precisa cuidar da aparência, gostar de lidar com gente. Então, eu estou ali no atendimento, no front, eu não gosto de lidar com gente. Como é que eu vou fazer um atendimento, né, bem feito, com qualidade, se eu não gosto? Né? Gostar de servir. Eu sempre uso um exemplo assim, quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente não serve um refrigerante quente e um café frio. A gente serve o melhor. Então, no atendimento, a gente também tem que procurar servir o nosso melhor, né? Acolher, fazer aquele atendimento com empatia, com dedicação. Ser simpático, né? Então, é um requisito também para um bom atendente. E ter humildade. Olha, a pessoa pergunta às vezes alguma coisa que não é do seu conhecimento. Olha, isso eu não sei, mas eu vou perguntar, vou me informar, né? Então, assim, saber reconhecer os nossos limites, as nossas fraquezas e saber perguntar, né? Ser humilde. E aí, o que esperamos, né? Então, aquela pessoa que chega até você, o que ela espera do seu atendimento, né? O que ela espera
desse atendimento humanizado? Ela espera que você demonstre atenção para a demanda, para o problema dela. Ela espera respeito e educação, né? Não tem nada que de tão ruim quando a gente chega num atendimento e a gente não é respeitado, é mal atendido, né? Ela espera cordialidade, paciência, uma boa comunicação e precisa, né? Então, assim, que essa comunicação seja de maneira clara, coesa, né? Ela também espera que você resolva os problemas dela, né? Que solucione aquela demanda que ela trouxe ali para você. Espera senso de justiça, agilidade, eficiência, né? Então, todas essas atribuições são necessárias para um atendimento humanizado. Que haja diálogo, que você seja honesto, né? Que tenha retidão na condução da situação. Então, não adianta, não é da sua alçada, aí você fala que vai resolver e não resolve. Então, seja honesto, né? Tenha responsabilidade, compromisso e empatia. Sempre procurem se colocar no lugar do outro. Às vezes, esse outro chegou na sua casa, né, no seu local de trabalho, perdão, e ele espera que você resolva aquela situação, né? Às vezes ele veio de longe, enfim. E aí, tenha uma empatia para conduzir a resolução do problema. E aí, acho que eu já até falei no anterior, mas assim, só para fixar algumas atitudes que devemos evitar, então, nesse atendimento. Evitar as palavras negativas, né? O não, nunca, né? Não vou poder resolver isso, não é da minha alçada, né? Então, às vezes, não é da sua alçada, mas procure falar de uma forma diferente. Falar gírias, né? Não vai trazer uma confiabilidade no seu atendimento. Evitar o tratamento íntimo, né, falar o nome errado da pessoa, do cliente que você está atendendo, demonstrar apatia. Não tem nada pior quando a gente chega para ser atendido e a pessoa demonstra ali, né, não estou afim de atendê-lo agora. Querer se livrar da batata quente, né? Então, tratar o cliente como se ele fosse uma batata quente, né? E vou jogar para o outro. E falar mal da empresa que você trabalha para aquele cliente que você atende. Então, a gente colocou aí um exemplo, né? De querer se livrar da batata quente. Olha que ruim ser atendido dessa forma, né? Sinto muito, mas para resolver essa pergunta, eu preciso consultar o meu supervisor, para que ele possa consultar o chefe. Então, assim, dá a impressão que você não tem ali a vontade de resolver aquela situação, né? Então, já com esse sinto muito inicial aí, sinto muito, dá a impressão assim, sinto muito, não vou resolver o seu problema, né? E vou passar para um terceiro. E aí, tudo isso que eu falei, né, de um atendimento não tão bom, né, que não contemple todas aquelas qualidades do atendimento humanizado, causam irritação no nosso cliente, né? E a gente precisa atentar para essas situações. Então, o que causa irritação no cliente? Prometer e não cumprir. Então, eu vou fazer isso e aí você não faz, não entrega o trabalho. Indiferenças e atitudes inadequadas. Então, o cliente chega, você o atende com indiferença, ou então fica ali coçando, olhando para outra situação, não está ali entregue 100% na situação. Não ouvir o cliente, né? Ele está falando e você já supõe. Eu sei, ele nem acabou de falar, ouça primeiro, né? Agir com sarcasmo e prepotência. Sei, né? Ou ironia. Questionar a integridade do cliente. Então, ele falou para você, eu fiz isso, eu trouxe isso. Não questione, veja, entenda a situação de uma maneira por completo. Usar palavras inadequadas, né, estão relacionadas também a gírias que a gente mencionou anteriormente. E a aparência e a postura pouco profissional. Então, eu estou aqui no meu atendimento e eu estou aqui assim, ó, né? Então, não é uma postura profissional. Eu preciso demonstrar que eu estou inteiro naquela relação. Isso tudo causa irritação, né? Pode
levar ao servidor, de repente, até para uma ouvidoria, enfim, e tudo isso é o que a gente espera não criar. Eu vou passar aí para a Núria, que ela vai conduzir, então, mais um momento aí com vocês. E dando continuidade, né, ao que a Simone está falando, a gente sabe que o cliente irritado, né, o contribuinte irritado, é uma bola de neve, né, gente? Ele fica irritado e aí ele se exalta, e aí a gente também fica irritado, também fica estressado, a gente acaba também se exaltando, porque a gente também é de carne e osso, né? Então, vira aquela bola de neve, né? Então, por isso é importante também a gente tentar controlar a situação desde o início, né? Porque depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Equilibrar e mediar tudo isso. A gente não pode falar hoje sobre atendimento de qualidade, atendimento humanizado, sem mencionar o atendimento telefônico e o atendimento via e-mail, o atendimento online. É uma realidade que a gente está vivendo, né, principalmente nesse contexto de pandemia, em que a gente tem a intensificação dessas modalidades de atendimento. Então, a gente já tinha, né, atendimento ao contribuinte por e-mail, por telefone, mas agora a gente tem bem mais, né? Então, a gente teve a intensificação disso, né? A gente sabe que muitos servidores estão realizando trabalho de forma remota, o teletrabalho ou trabalho home office. Então, a gente precisa falar também sobre o atendimento telefônico e o atendimento por e-mail, né? Então, qual que é a ideia, né? Então, atender preferencialmente, no caso do telefone, né? Então, não deixar o telefone ficar tocando muito, né? Buscar ser um pouco ágil no atendimento. Na hora da saudação, então, buscar ser enfático, buscar ser caloroso, né? Falar o seu nome, o seu departamento, onde você trabalha, né? E se colocar à disposição daquela pessoa, né? Buscar mostrar que você está ali, que você está disponível para atendê-la. O tom de voz também é importante, então, buscar usar um tom de voz agradável, né, como eu disse, que transmita essa disposição, buscar ser gentil, né, e demonstrar, então, a boa vontade, tá? E o que é muito importante, gente, sempre que for solicitada uma informação, informar com clareza e objetividade. Isso é muito importante, para a gente não dar margem, né, para outras interpretações, para a gente não dar margem, mesmo para a pessoa ficar com dúvida, para a pessoa não entender, né? Então, isso é de extrema importância, tá? Sobre o atendimento telefônico ainda, né? Então, se certificar de que aquele usuário, de que aquele contribuinte entendeu o que você está explicando, né? Então, pedir para ele, se possível, repetir, né? Então, a senhora entendeu, né? O senhor entendeu? Como que é para fazer, então, né? Então, se possível, checar se a pessoa realmente entendeu, né? Se concorda, se está satisfeito com a solução que foi dada, né? Escutar com muita atenção, conforme já foi dito pela Simone. Então, não é porque o atendimento é via telefônica que eu não vou ter uma escuta ativa, uma escuta paciente. Então, deixar a pessoa falar e, conforme ela for falando, anotar os pontos principais, né? Para depois, na hora de responder, você não se perder, você conseguir se organizar e responder a tudo aquilo que está sendo solicitado, né? Buscar se colocar no lugar do outro, né? Então, a gente sabe que para o relacionamento interpessoal dar certo, seja ele qual for, seja pessoal, seja profissional, é necessário empatia, né? Então, buscar sempre se colocar no lugar daquele outro, daquela pessoa que está precisando daquela informação, daquela pessoa que está precisando daquele auxílio, daquela ajuda naquele momento, né? Isso vai fazer com que a gente consiga calçar os sapatos daquela pessoa, né? E tentar entender com mais amor, com mais carinho a necessidade daquela pessoa, né? Isso pode despertar na gente talvez um pouco mais de paciência, um pouco mais de solicitude, inclusive de proatividade, né? Então, não medir esforços para resolver a situação. Então, como foi mostrado na charge, né, não ficar se apegando muito a, olha, eu preciso ver com fulano, preciso ver com o meu chefe, vamos ver o que dá para fazer, né? Então, a ideia é não medir esforços para resolver a situação. Então, fazer como se fosse uma demanda sua, né? Como se você precisasse daquilo também, né? Porque a partir do momento que o contribuinte, o cliente traz para você
aquele problema ou aquela solicitação, aquele passa a ser um problema seu também, né? Então, uma demanda sua de ser resolvida também, né? Então, trazer isso para você também. Ao final, né, da ligação, do atendimento, né, perguntar em que mais você pode ajudar, né, se você pode ajudar em mais alguma coisa, tá? E se despedir, então, com cordialidade, agradecer, inclusive, a ligação, né, e pela pessoa ter entrado em contato e ter buscado esse canal de comunicação com você, tá? A gente trouxe alguns parâmetros aí de referência, né, do que deve ser evitado, né, como modelo, como referência mesmo. Então, primeiro, apatia, indiferença, então vamos evitar, né, aquele atendimento robotizado, aquele atendimento automatizado, né, de buscar sempre falar o mesmo script, de agir da mesma forma, então vamos buscar evitar, né, essa apatia, essa indiferença, a má vontade, né, então aquela necessidade de resolver logo para se livrar daquele atendimento, para se livrar daquele contribuinte, daquele usuário, né, vamos trabalhar isso dentro de nós. A frieza, né, então não devemos ter excesso de intimidade, mas também não é ideal que atendamos com frieza, né? Então, evitar a frieza, evitar esse excesso de distanciamento, porque isso dificulta, né, esse processo de empatia, dificulta esse processo de buscar se solidarizar com a demanda do outro, né? O desdém, então, dirigir-se ao usuário com tom de superioridade, isso ocorre, né, em algumas secretarias, em alguns contextos, né, principalmente quando a gente atende a população mais carente, né, mais necessitada. Não é generalizado, mas isso pode ocorrer e devemos evitar, então, esse tom de superioridade, tá? O robotismo, como eu já disse para vocês, né, então, diante de dúvidas ou informações, buscar não responder de forma automática, de forma generalizada, então procurar sempre adequar a nossa fala à necessidade daquela pessoa, né, então personalizar a nossa fala, personalizar as nossas respostas, tá? E, portanto, o nosso atendimento. E não ficar naquele jogo de responsabilidade, né? Então, redirecionando ligação, né? Sem solucionar o problema, ficar passando a batata quente para o outro. Então, se for necessário, né? Redirecionar, se realmente não tiver na sua alçada, no seu alcance, então, buscar explicar para a pessoa, né? O porquê da necessidade de redirecionar. E tentar deixar claro o que você pode fazer para ela, apesar de estar redirecionando, né? Olha, então, eu não posso resolver todo o seu problema, né? Mas eu posso ir até aqui. Daqui para frente, então, a fulana, né? Então, tentar personalizar de novo o atendimento. A fulana, que é do atendimento, que é do setor tal, ela vai tentar resolver essa questão para você, né? E, se possível, pedir, inclusive, para a pessoa te dar um retorno depois, se deu certo, né? Se resolveu o problema, né? E o atendimento via e-mail, então, né, gente? Então, sempre responder os e-mails, né, pensando nos seguintes itens. Cordialidade, né, a cordialidade é importante, seja no atendimento pessoal, seja no atendimento telefônico, e não seria diferente no atendimento via e-mail. Não é possível ser cordial no atendimento via e-mail, né? Então, buscar usar as palavras certas, usar uma linguagem adequada, né? Tentar demonstrar a sua cordialidade neste e-mail. Agilidade, então não deixar ficar acumulando muitos e-mails, né? Não deixar para fazer isso talvez somente no final do expediente, então buscar responder as solicitações, né? E aquilo que você recebeu por e-mail com certa agilidade. Objetividade, então, na hora de responder um e-mail, buscar não ser muito prolixo, buscar não ficar dando muitas voltas, né? Então, buscar responder de forma objetiva, a gente não sabe qual que é a capacidade interpretativa da pessoa que vai estar lendo aquele e-mail, né? Então, vamos buscar ser objetivo, né? Pensando que, de forma que qualquer pessoa que vai ler aquilo vai conseguir entender. Então, ir direto ao ponto, né? Ser bastante direto, bastante objetivo na informação que está sendo solicitada para você, tá? Precisão,
né? Então, ser preciso na informação, escrever de uma forma adequada, como já foi dito, né? Uma boa escrita, e buscar usar de discrição, né? Então, como já foi dito, buscar ser discreto, né, como a Simone já adiantou, buscar manter, então, o respeito à intimidade daquele contribuinte, o respeito, né, às informações que estão sendo fornecidas a você, prestar o sigilo daquilo que for necessário, tá? Ética no atendimento, né? Então, para a gente ter ética no atendimento, a gente tem alguns modelos, alguns parâmetros, né, mais sutis do que devemos evitar, né, gente? Mas antes disso, vamos falar sobre o que é a ética no atendimento, né? Então, a ética no atendimento, ela envolve alguns valores, né, que são eles: respeito, o respeito aos direitos do nosso contribuinte, né, o respeito àquela pessoa, os direitos dela, o tratamento isonômico, o tratamento igualitário, né? Então, para fazer isso, né, então a gente deve evitar se achar muito íntimo daquele contribuinte, daquele cliente, né? Por quê? Para estar respeitando os direitos daquela pessoa, né? Para estar respeitando o sigilo, a discrição que aquela pessoa pode estar necessitando naquele momento. Então, evitar usar, por exemplo, apelidos, né? Ou então esse excesso de intimidade mesmo, né? Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que se solidarizar, mas a gente ainda está numa relação profissional, né? Não receber presentes, né? Então, evitar receber presentes em troca de serviços, né? A gente sabe que esse não é o comportamento esperado nosso enquanto servidor, né? Inclusive, isso consta lá, né? Nas nossas leis, né, de improbidade administrativa. Então, evitar receber presentes, né? Fazer críticas de outros setores também é algo que a gente deve evitar, não deve fazer, principalmente na frente do cliente. Então, se a gente tem algum problema com outro departamento, com algum outro servidor, ou com alguma pessoa da nossa equipe, o ideal é que a gente fale diretamente com essa pessoa, né? Busque dar um feedback construtivo para essa pessoa individualmente. Então, não fazer isso em público, muito menos na frente do contribuinte, na frente daquele cliente, daquele usuário que chega para nós, né? A gente sempre ouve que a roupa suja a gente deve lavar em casa, né? Então, buscar ser discreto com relação a isso, né? E se a gente precisar fazer críticas, então, que seja de uma forma adequada, né? Não na frente do cliente. Até porque não vai resolver nada fazer isso na frente do cliente. E aí, nesse mesmo caminho, né, não usar o cliente para um desabafo. A gente sabe que a gente tem vivenciado muitas situações difíceis, a gente tem vivenciado, a gente está numa condição, digamos assim, atípica, né, de vida, de história, de sociedade e de trabalho, portanto, né? E é muito comum que a gente precise desabafar nesse momento, né? Então, o ideal é que a gente busque os canais oportunos, os canais adequados para isso. Então, temos nós no RH, eu e a Simone, temos uma psicóloga no SESMIT também, a Marília, né? Você pode buscar também o seu superior imediato, né? Você pode buscar um colega de equipe, mas não se deve buscar um cliente, um contribuinte para desabafar, tá, pessoal? Reclamar ou lamentar sobre problemas financeiros, salariais também é algo que a gente não deve fazer para o nosso contribuinte, né, para o nosso cliente. A gente tem que resguardar, então, os nossos problemas particulares, né, os nossos problemas enquanto prefeitura, né, que isso fique entre os nossos, né, para que isso não atinja, então, a população, para que isso para que isso não saia, né, de onde deve ficar, para que isso fique entre nós mesmo. Então, evitar reclamar, ficar lamentando, principalmente questões financeiras ou falta de infraestrutura, diretamente para o munícipe, né? Isso pode
confundir o munícipe, porque ele não tem acesso à informação toda, e aí ele pode sair falando coisas que nem sempre são reais, né? Pode contribuir, inclusive, para a disseminação de fake news. Não só confundir, como pode deixar esse munícipe inseguro em relação ao que ele pode esperar ou não da prefeitura, né? Então, isso pode ocasionar consequências e problemas que depois a gente pode não conseguir manejar, a gente pode não conseguir reverter, né? A gente deve, então, para prestar um atendimento de qualidade, um atendimento humanizado, prestar atenção a algumas frases, né, de forma mais prática, de forma mais objetiva, falando com vocês agora. Então, evitar o não sei na hora de atender, né? Então, preferir o vou verificar, né? Então, se você não souber alguma coisa, se você não tiver uma resposta imediata para aquela pessoa, então dizer vou verificar e realmente verificar, tá, gente? Então, como a Simone disse, não prometer e não cumprir. Então, verificar e dar um retorno para aquela pessoa, né? Evitar o não podemos fazer isso, né? Porque já dá um tom de negativo, um tom de não vou te ajudar, e preferir, eis o que podemos fazer. Então, se você não pode, né, resolver na totalidade, como já foi dito, o problema daquela pessoa, diga a ela o que você pode fazer, né? Diga a ela até onde você pode ir, diga o que é possível. Às vezes o que é possível é mais importante do que o que não é possível, né? Então, diga o que é possível para você e o que é possível em outras instâncias ser feito, então, né? E esse em outras instâncias seria o que você não pode fazer, tá? Evitar você terá que, né, num tom imperativo, num tom de comando, e preferir é preciso, né, para deixar claro que não é algo pessoal seu, que não é algo que você está definindo ali no momento, né, que não é algo imperativo, mas é uma necessidade, é algo que é preciso, né, é algo, talvez algo institucional, algo organizacional. Então, dizer sempre é preciso, ao invés de você terá que, né, e aí a pessoa opta, né, se ela fará ou não, se ela vai seguir a sua orientação ou não. Evitar também dizer aquela expressão muito comum, só um minutinho, né? Porque esse só um minutinho, ele vem engajado de um sentido bastante pejorativo, muito utilizado em situações de telemarketing também, né? Então, a gente pode trocar por senhor, ou a senhora pode aguardar, vou precisar de alguns minutos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes esse só um minutinho não dura só um minutinho, né? Então, o senhor pode aguardar, vou precisar de alguns minutos, né? Então, acho que a gente acaba sendo mais fidedigna à nossa realidade, falando dessa forma, né? Evitar iniciar a frase com um não, né, e sugerir, então, o que pode ser feito, né, como já foi dito. Então, ao invés de dizer não posso fazer isso, né, eu posso dizer, olha, eu posso fazer isso, né, posso fazer x, y, z, e aí, ou fulano ou ciclano dará continuidade ao seu atendimento, né, para totalizar a sua solicitação. Então, a gente deve iniciar as frases sempre com aquilo que a gente pode fazer, evitando usar o termo não, porque ele traz uma conotação bastante negativa, tá? E quais são, então, os resultados que obtemos quando entregamos um atendimento humanizado, né? O que a gente espera ao entregar um atendimento humanizado, um atendimento de qualidade? Vocês já pensaram nisso? Né? Quais são os resultados que vocês esperam fazendo isso? Né? A gente trouxe alguns resultados muito comuns aqui, né? A melhoria das relações interpessoais, né? Então, a gente tem relações interpessoais de mais qualidade, tendo um atendimento humanizado com os nossos pares, com os nossos colegas de trabalho, né? E com o nosso servidor, né? A formação, então, de um espírito de equipe, né? Porque na medida em que eu presto, em que eu entrego um bom atendimento, né? Eu tenho um clima de harmonia, um clima de equilíbrio, isso favorece, então, o espírito de equipe.
Eu consigo manter os meus padrões éticos de atendimento, então eu consigo dormir à noite tranquilo, né? Deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sabendo que eu dei o meu melhor, de que eu fui ético naquilo que eu podia fazer, de que eu entreguei um atendimento de qualidade, né? E também o fortalecimento da comunicação, né? Ao entregar um atendimento humanizado, eu estou também fortalecendo a comunicação, na medida em que eu presto informações claras, informações objetivas, informações precisas, informações diretas, né? Então, evitando ruídos e distúrbios aí na comunicação, com coisas imprecisas ou com informações que possam dar margem a outras interpretações, tá? E aí, lembrando, então, que para ser um bom comunicador, né, o que é preciso, né? Então, seja específico, né? Vai direto ao ponto, fale do que você está, o que você está querendo, né, dizer, não fique utilizando rodeios. Ouvir com atenção, já falamos sobre a importância da escutativa e atenta, né? Então, ouça com atenção, ou então, se for o caso do e-mail, leia com atenção, busque interpretar com atenção o que está sendo dito. Elogie com sinceridade e objetividade. Então, se for o caso, né, se permitir a situação, se o contexto permitir um elogio, então busque elogiar com sinceridade, com objetividade. O feedback positivo é sempre muito bem-vindo, né, sabemos disso. E reflita também sobre as críticas que você receber, né? Sejam críticas dos seus pares, dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, do seu supervisor e do contribuinte, né? Sabemos que muitas vezes algumas críticas elas não são tão reais, né? Não correspondem tanto àquilo que a gente imagina, mas buscar filtrar e trazer para si aquilo que pode me ajudar a melhorar, aquilo que pode me ajudar a ser uma pessoa melhor, né? Então, refletir sobre essas críticas, por mais infundadas que elas possam parecer inicialmente, pode fazer com que a gente consiga melhorar enquanto pessoa, né? Pode fazer com que isso seja construtivo para a gente, enquanto pessoa, né? E enquanto equipe, enquanto sociedade, de forma geral. E aí, então, a gente deixa para vocês duas perguntinhas, né, para que vocês respondam acerca dessa fala nossa, né, desse treinamento que a gente está passando aqui para vocês através desse vídeo, né, para que vocês reflitam, para que vocês possam responder, né, como os aspectos aqui tratados se aplicam em nossa realidade. Né? Então, a gente espera que vocês reflitam sobre tudo isso que foi dito e busque adequar a sua realidade. Então, busque fazer a correlação dos conteúdos aqui mencionados com a realidade de vocês, né? Então, em que medida o que a gente está falando aqui se adequa ou não à nossa realidade, né? A gente sabe que muitas pessoas aqui são de postos de trabalho, são de departamentos diferentes, né, trabalham em cargos diferentes. Então, adequando isso ao seu cargo, à sua realidade, às suas tarefas, né, em que medida isso pode ser adequado e quais aspectos aqui se aplicam, então, na sua realidade? E no que eu preciso mudar, então? Né? No que eu posso, no que eu preciso mudar, né? Para entregar esse atendimento de qualidade, para entregar esse atendimento humanizado. Né? A gente sabe que todos nós podemos nos aperfeiçoar, todos nós podemos mudar, né? E no que eu posso, então, me aperfeiçoar, no que eu posso mudar, pensando em tudo isso. E para finalizar também, a gente vai deixar para vocês um trechinho do vídeo, né, do Pat Adams, O Amor é Contagioso. É um filme muito bonito, né? É um filme bastante tocante, é um filme muito sensível, né? Eu não vou dar spoiler, mas ele fala sobre o atendimento humanizado, o atendimento que visa entender o paciente na sua integralidade, né? Enquanto um ser humano integral, um ser humano biopsicossocial, né? Considerando então as suas questões psicológicas, as suas questões emocionais. A gente espera que vocês assistam, então, que vocês gostem, né? E que vocês busquem fazer a correlação dos conteúdos que foram aqui trabalhados, né? Com o que o vídeo traz, que vocês consigam visualizar, né? Alguns
exemplos do que a gente disse aqui, através desse trecho, desse filme, né? Que isso fique, talvez, para vocês. Você quer falar alguma coisa, Sim? Além do filme, né, que a Núria bem diz, também ficará lá na plataforma, outros exemplos, né, exemplos de atendimento de qualidade, bom atendimento, e um exemplo que não tem nenhum tipo de qualidade, né, como uma forma também de nortear as maneiras que eu posso estar atendendo no meu local de trabalho. Eu desejo, né, que vocês aproveitem esse momento, considerem, né, algumas falhas, podem existir algumas falhas no áudio, porque considerem que estamos em casa, então ruídos podem ter acontecido, mas assim, nós entregamos aqui o nosso melhor com aquilo que temos. Eu acho que é isso que é o importante no atendimento de qualidade. Dentro do que é possível, o que eu posso fazer para ir além, né? Então, eu desejo que vocês, assim, aproveitem bastante esse treinamento e mandem as questões, a gente, com prazer, vai ler todas elas e respondê-las com muita alegria. Um abraço para vocês. Obrigada, parceira. Né? Obrigada, parceira. A gente espera que vocês consigam aproveitar um pouquinho, né, desse treinamento. A gente espera ter contribuído em alguma medida para vocês, né? E desejamos que vocês fiquem bem, tá? Até mais. Até mais. Tchau, tchau.